Bom dia a todos vocês, amados ouvintes deste programa Jesus Revolution. Nós agradecemos a Deus por mais este dia que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui falando e vocês nos ouvindo. Como a Bíblia nos ensina, em tudo dai graças, e seja conhecido diante de Deus as vossas petições com súplicas, orações e ações de graça. Em tudo nós devemos ser gratos a Deus. Não é alguma coisa, diz em tudo. Por quê? Porque Deus é tudo na nossa vida, não é parte. Deus é excelência. Deus é o que fez os céus, a terra e todas as coisas. A terra que hoje nós pisamos, que nós desfrutamos e que nós fizemos dela o nosso habitat, é lógico que Deus assim nos fez, colocou nela. Tudo obra da mão de Deus. É tão interessante ver como Deus sustenta todas as coisas, cada um nos seus lugares. E no reino de Deus não existe bagunça, repara para vocês verem. Cada dia as estrelas ocupam os seus mesmos lugares, as constelações, os sistemas solares, os planetas, cada um está no seu lugar. Sai dia, entra dia, está tudo colocado no seu lugar. Tudo na ordem perfeita. Interessante que eles giram. Tem um movimento de transladação e rotação, ou seja, transladação. 365 dias, a Terra rodando ao redor do Sol. Na rotação em volta de si mesmo, que é o dia e a noite. Interessante que mesmo eles estando em movimento, eles nunca afastam da sua trajetória, sempre no mesmo lugar. Como Deus é perfeito em manter as coisas sempre nos mesmos lugares. Então, para cada coisa existe um lugar. E cada coisa deve estar no seu lugar. E Jesus Cristo nos fez, Deus em Jesus Cristo nos fez assim. Existe um lugar para todas as coisas. Existe o nosso coração para a morada do Espírito Santo. Isso é um lugar que Deus escolheu. Se você for ver lá em 1 Coríntios capítulo 3,16, diz que nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Tanto diz assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que ele habita em vocês? Então assim Deus criou o Espírito Santo, ou seja, o Espírito dele mesmo, para estar entre nós, habitando conosco. Ele estará convosco, estará em vós, estará sobre vós, significando sobre vós com uma proteção por inteira, protegendo a nossa vida. Estará convosco, estará junto de nós por todos os lugares que nós andarmos, sendo nosso companheiro, nosso amigo, nosso orientador, nosso guia, aquele que nos faz lembrar as coisas que Jesus Cristo diz, aquele que implanta as verdades de Deus dentro de nós, aquele que traduz a realidade divina de uma forma natural em que nós possamos compreender e receber no coração, em vós, a qualidade de vida dele dentro de nós, a passarmos a viver uma vida diferente. Nós sabemos muito bem o que é a diferença. É uma coisa que não se iguala com a outra. Ambas parecem ter o mesmo aspecto, mas são diferentes em si. Por exemplo, Josué e Caleb, eles estavam entre 600 mil pessoas, ou 600 mil homens, que se contavam naquela época. Somente os homens de 20 anos para cima. Então as mulheres, as crianças e os rapazes não tinham isso no censo, não contavam. Então eles estavam mais ou menos em 3 milhões de pessoas, que é mais ou menos o povo que são do Egito. No entanto, Deus disse assim, que Caleb e Josué, a família deles, tinha um espírito diferente dos outros. Embora, se você olhasse para eles, são homens, braços, perna, orelha, olhos, cabelo, iguais. Um homem, era um homem, você não via novidade, não era um ET. Mas Deus disse assim, que eles tinham um espírito diferente. O espírito deles, eles tinham o espírito dentro deles, ou seja,
qualidade de vida de Deus estava neles, eles eram diferentes. Por isso as promessas de Deus caíam sobre eles. Então tudo tem seu lugar. Você tem seu lugar, seu espaço aqui na terra. Você tem seu tempo aqui na terra. Você não é eterno, nem eu, nenhum de nós somos. Isso não é novidade para ninguém. A morte menos dia, mais dia, ela bate na porta de cada um de nós. Significando que o nosso tempo aqui, o nosso lugar aqui foi removido. E já nós que aqui estamos não devemos mais estar. Um outro lugar nos espera. Agora existe uma coisa que sempre deve estar dentro de nós, que é um lugar que ele deve ocupar. Deus diz que o Espírito de Deus deve ocupar o nosso coração. Ele diz que a palavra dele foi feita para ocupar o nosso entendimento. Ela deve estar no nosso entendimento. Por que você acha que Deus escreveu tudo isso? Simplesmente por querer fundar uma doutrina religiosa? Para querer contar alguma coisa sem expressão? Para fazer com que cada um de nós pudéssemos acreditar numa coisa que nós não vemos, mas não existe? Não. Se você for ver o que é evangelho, a palavra mesmo significa boas novas. Apocalipse significa revelação. Deus está trazendo uma revelação para nós. E qual é uma delas que deve ocupar o nosso entendimento? Deve estar no nosso entendimento. Deve ocupar um lugar certo, deve estar no lugar certo. Porque Jesus Cristo, se ele não estiver num lugar certo dentro de nós, não tem serventia alguma para nós. Se ele não ocupar um lugar no seu coração, no seu entendimento, como a verdade que ele é, ele não serve para nos conduzir a lugar algum depois da morte. E ele só serve para nos conduzir em vida, com vida e para a vida. Então ele tem que ocupar um lugar certo. E eu vou falar para você uma coisa. Até vou ler o que está escrito em Colossenses para você ver o que é Jesus. O que é que você tem? Como você vê Jesus Cristo? Um doutrinador? Um homem? Um religioso? Como você vê ele? Você vê ele como um amigo? Você consegue separar Jesus de religião? Você consegue transformar a Bíblia numa informação de Deus para a sua vida? Ele falando contigo, te contando as coisas que acontecerão e dizendo para você que você tem um tempo agora e ele vai respeitar o seu tempo, para que você possa escolher entre o bem e o mal, entre a vida eterna e o mal eterno, o bem eterno e o mal eterno. Você consegue enxergar e separar que Deus é Senhor de todas as coisas. Ele não fundou uma religião. Que ele enviou Jesus Cristo como filho dele. Para Deus, ele é o filho dele. Mas para você, um amigo. Você consegue ver Jesus Cristo como um amigo? Um amigo sincero, um amigo verdadeiro, um amigo que sabe as coisas. Um amigo que não quer nada do que é seu. Pelo contrário, você consegue ver ele, aquele tem o poder de Deus para abençoar a sua vida sem interesse em alguma coisa dos bens que você possui. Você consegue separar isso? Você consegue ver Jesus Cristo como uma pessoa não humana, mas vestido de personalidade como uma pessoa, sentimento, de emoções, de alegria, de tristeza. Alegria quando você crê naquilo que ele está dizendo, quando você recebe o que ele veio trazer para ti, quando você prepara para desse mundo você não ser fisgado, não ser destruído, não ser amarrado, e na vida eterna você estar longe de Deus, amargando as maldades até. Quando você percebe essas coisas e recebe a Bíblia como a palavra de Deus falando contigo, te informando de coisas que virão,
dos poderes existentes que você não vê. Se você receber ele como um amigo, ele fica feliz. Mas se você fizer dele, e até reverenciar e temê-lo, como um religioso, como uma religião, ele está triste. Se você, por exemplo, não crer no que ele está dizendo, achar que tudo isso aí é um fanatismo religioso, mais triste ele fica. Se você acreditar que isso aqui é para beatos, triste ele fica. Agora, se você conseguir separar do seu coração e do seu entendimento e entender que Cristo veio neste mundo por sua causa e que o lugar dele neste mundo foi num corpo como o meu e o seu, com um objetivo: fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Muitos talvez nem entendem nem compreendem isso, que ele esteve num corpo, e a Bíblia coloca esse corpo assim, como um corpo enfermo. Ele esteve num corpo enfermo. E no corpo, ele diz assim, ele condenou a enfermidade, ou seja, no próprio corpo, ele condenou o pecado. Ou seja, no próprio corpo ele teve a saúde espiritual de Deus. Ele venceu. Se tinha a lepra da enfermidade do pecado, ela saiu do corpo. No corpo dele, não veio. Isso é igual a pessoa, pensa você ser uma pessoa que tem um câncer terminal, está nos últimos momentos da vida. E ele entra naquele corpo e condena o câncer, o pecado, a força da enfermidade. Ele sai. E a pessoa começa a viver, aquele corpo começa a viver, começa a ganhar a saúde, e começa a ficar vigoroso, ficar forte. Quando Jesus Cristo fez isso, ele fez pela humanidade toda. Porque teve um objetivo de Deus, que os homens e mulheres, por isso eu digo homens, tivessem eles, todos em si mesmos. Todos. Essa mesma vitória de Jesus Cristo. Ou seja, ele fez isso para os homens. Para que os homens dentro da terra que estão vivendo, por hora e momento que nós vivemos, tenha todo o poder dele mesmo, o poder de criação, de princípio de Deus, para que vença todas as coisas. Ele fez uma vitória para o homem. Agora, se você entender isso, e saber que ele não é religião, que ele é seu amigo, e que você precisa ele te orientar, que essa vitória seja clara ao seu entendimento, que você não deve mais para tristeza, para angústia, para enfermidade, e nem você é escravo de maneira alguma de situações, circunstâncias, de dívidas, por exemplo, que chegou na tua porta sem você saber, de um mau negócio que seria bom e no fim ele se tornou mal e te causou prejuízo e dano, e talvez ele lapidou as suas finanças e você está em dificuldade. De uma enfermidade que chegou inesperada, você nem pensando nisso estava. Ou de uma separação, de um casamento, de uma família, um casamento chega no fim que você nem sabe o porquê. Ou também quando foi lançado diante de um homem ou de uma mulher, uma pessoa diferente que atraiu e o roubou de um casamento selado por Deus. Se você entender que ele é seu amigo, e ele está aqui junto para andar com você, porque você e eu, nós não sabemos andar neste mundo, desviando das maldades do mundo. Sabe por que você não sabe? E nem eu? Porque nós não vemos, nós não enxergamos. Por que você na rua não sai trombando com os postes? Porque você enxerga. Por que você não é atropelado quando vai atravessar uma avenida? Porque você vê. Por que você sabe escolher os lugares que você deve entrar ou não? Porque você enxerga. Por que você não tropeça quando está andando? Porque você vê. Se nós víssemos com os olhos de Jesus Cristo como ele vê,
também nós desviaríamos. Por que que cego tem um cachorro ou uma criança que anda junto? Para ele não tropeçar. Para ele não trombar num poste. Ele não vê, ele precisa de um guia. E Jesus Cristo diz que o Espírito Santo é o nosso guia, o nosso ajudador, para nós andarmos por esta vida, não trombando, não tropeçando, não entrando nos lugares que são maus para a nossa vida. Se nós enxergássemos as coisas, nós estaríamos desviando das maldades que existem no mundo e elas não nos tocariam. Agora, não é pelo fato de que Jesus Cristo as conhece, as vê, o Espírito Santo também, e até tem poder para não permitir elas chocarem contigo. É por isso que ele não existe. Todos vocês conhecem trem de ferro. Eles não andam em estrada como os carros. Eles andam em trilhos. Mas vocês já repararam que na frente dos trens eles têm barras de ferro no sentido V, invertido, a parte aberta para trás? Elas se encontram, aquelas duas partes se encontram formando um bico à frente, que chama limpa-trilho. É para limpar as coisas que estão nos trilhos, para que o trem passe. E se tiver lá um carro, vai ser arrancado com violência. Se tiver uma bicicleta, vai ser arrancado com violência. Se tiver uma vaca, vai ser arrancado com violência. Mas o trem vai passar pelos trilhos e ele não vai descarrilhar. Assim é Jesus Cristo. Assim é o Espírito Santo. Ele vai te guiar. E com a força e o poder de Deus, ele vai limpar o caminho para você passar. Aquilo que vem, porque vem. Quando nós estamos andando com Jesus Cristo, andando, olha a expressão que eu estou te falando, você andando com Jesus Cristo. Enoque andou com Deus e foi trasladado, ele não viu a morte. Estava andando, subiu. Moisés subiu. Elias estava junto com Eliseu, e Eliseu viu a hora que ele foi tomado. Foi trasladado. Então, se você estiver andando com Deus, se você estiver andando com Jesus Cristo, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas coisas virão contra ti. Jesus diz assim, ó: no mundo vocês vão ter aflições, mas ter de bom ânimo. Eu venci o mundo. Todos vocês que são nascidos de Deus também vencem o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. Nós cremos que nós estamos andando com Jesus Cristo. E Ele venceu. E Ele está com a mão dada conosco. Ele está nos guiando. Por que um cego vai acreditar num cachorro, numa criança, quando somos nós adultos que damos as mãos para as crianças, para dirigir as crianças? Tem que ter uma dependência. Quando você crê que você está andando com Jesus, Ele vai estar fazendo isso acontecer. Coisas virão contra ti, mas elas fugirão para longe de ti. É com violência que Jesus Cristo vai afastar. Elas virão, mas Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai afastá-las com violência de ti. Você vai passar no trilho da vida. Você vai caminhar. Interessante que Jesus diz assim lá em Provérbios também, aí, olha, não é para a esquerda e nem pela direita. Você vai ouvir uma voz, caminho reto. O carro pega pela direita, pega pela esquerda, mas o trem de ferro é sempre caminho reto. Por isso eu te digo que Jesus não é religião. Também o salmista diz isso. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Que coisa boa. Muitas são, de todas eles livram. 2 Coríntios também no capítulo 10, versos 13, diz assim: Deus não permite tribulação para nós acima do que nós podemos suportar. Ele não permite.
Então Jesus, se você conseguir ver ele amigo, não religião, você vai reparar uma coisa, que as suas orações serão diferentes. Você não vai sentar para fazer uma prece ou uma ladainha, para ler uma coisa corrida, sem descer no seu coração, mesmo que seja a Bíblia, para falar com Jesus Cristo, como se estivesse falando com qualquer pessoa. Não. As suas orações tornam-se diferentes. É um momento célebre da sua vida. É um momento consagrado. Que você sente a presença de Deus junto contigo. Você está sentado no teu sofá e Deus está de lado. Ali junto contigo, sentado com você. E você conversando com Ele naquele momento. É um momento que você separou para você e Ele. É um lugar seu com Ele. É um lugar que você escolheu para estar junto com Ele. E naquele momento só é você e Ele. Ele senta naquele lugar e você também do outro. E você começa a conversar com Ele. Você começa a falar com uma intensidade, sabendo da presença, que Ele não é religião, mas Ele é uma pessoa e Ele está ali presente. Quando você lê a Bíblia, você lê diferente. Começa a meditar, lê devagar. E aquelas palavras começam a saltar dentro de você, elas começam a entrar, elas começam a tomar uma forma. Você olhar em João, diz assim, que o verbo se fez carne, primeiro no Evangelho de João, primeiro capítulo, 14, verso 14, 1:14, e o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra se fez carne, tomou forma, e habitou entre nós. Então ela começa a tomar forma. E aquilo começa a falar, seu entendimento vai abrindo, aquilo começa a trazer revelação, que vai trazendo força dentro de você, que é uma convicção, e as coisas fracas vão se tornando fortes, aquilo que era difícil vai tornando fácil, aquilo que é um desespero muda, vem esperança, aquelas tristezas, elas vão sumindo, vem entrando na alegria. É uma coisa interessante, quando você enxerga Deus assim, seu Pai. Eu digo pai, somente aquelas pessoas que tiveram pais excelentes e bons, você pode pensar num comparativo. Mas aqueles pais que foram ruins, mal, e abusar de criança, não é isso. Você não tem noção de pai. Você precisa saber o que é pai. Pai é aquele que guarda, aquele que protege, aquele que faz tudo para os seus filhos, aquele que não permite eles serem tocados, aquele que levanta como um gigante para proteger os seus filhos, para que mal nenhum lhes toque. É aquele que tudo que ele faz com sentido, com objetivo de deixar para os filhos, para melhorar os dias dos filhos, para projetar os filhos de uma maneira melhor na vida. E Deus quer te projetar de uma maneira melhor, cada vez melhor, protegido e guardado por Ele. Que você é precioso aos olhos dele. Você não é alguma coisa. Não. Você foi criado por ele. Você é algo de valor para ele. Ele colocou o amor intenso dele, ele, de Jesus Cristo, a formação de cada um de nós. Ele te ama, te guarda, te protege. Quando você reconhece, você o ama, você quer falar com ele, você quer dividir as suas necessidades com ele. Você quer que ele tome conhecimento e te ajude, porque ele sabe mais que você. Ele passou, um pai natural, passou pela vida. Ele tem experiências, já passou pelo caminho que tu passaste. Ou está passando. Ele sabe te orientar dentro dele. Agora Deus é aquele que não é que passou, ele fez tudo. Ele conhece, ele olha de cima para baixo, ele vê todas as coisas de uma forma só, tudo num momento só. Agora eu vou orar por ti no nome de Jesus Cristo. Porque a vontade, se na sua vida, Deus é tão bom estar com Deus, que a gente não quer parar. Porque Ele ama muito a cada um de nós. Amém? Deus, o Senhor conhece cada um de nós, cada uma dessas pessoas que estão te ouvindo. Senhor, falei do teu nome, do teu amor, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, da tua realeza, da tua glória, a tua presença com cada um. E ela é majestosa e soberana. Cubra cada um agora com a tua presença, Deus, com o teu poder, com o teu amor.
enchendo os corações de alegria, de paz, sustentando com a salvação verdadeira, abrindo os olhos ao entendimento da eternidade, e que tu estás preparando, meu Pai, as pessoas para que elas possam um dia morar contigo no céu. Mas essa preparação é hoje. Que eles entendam e abram o coração para que o Senhor ocupe o lugar de cada um agora. Porque a salvação é para ocupar lugar. O Espírito Santo é para ocupar um lugar que o Senhor criou para o homem, para ocupar o coração do homem. E ele viver a poder da eternidade agora. Ele ser eterno desde já. A eternidade dentro de nós agora. A vida eterna agora dentro de cada um. Porque nós sabemos, quando o poder eterno do homem eterno que o Senhor criou, a semelhança de Jesus Cristo, entrar nas nossas vidas, não tem enfermidade que fica. Não tem tristeza que suporta. Não tem maldade que vai aguentar a santidade de Cristo dentro de nós. Não tem, ó Deus, enfermidade que suporta a cura, o poder, a saúde de Jesus Cristo que está dentro de nós. Não tem ódio que vai suportar o amor que o Senhor enche os nossos corações. Oh Deus, cura todos. Revela-se a todos que estão te ouvindo nesta manhã. Enche com a tua graça, com o teu amor. E tenham eles uma alegria constante e uma semana esplêndida de novos relacionamentos contigo. E que traga à porta de cada um aquilo que eles estão precisando, Deus. Que bata lá na porta e eles ouçam com clareza que é o Senhor entregando para a vida deles aquilo que eles estão precisando. E reconheça que somente Tu é o Senhor. Que o Senhor é Deus, mas que o Senhor é Pai, que o Senhor é amigo. O Senhor é o Senhor, o Senhor está presente. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo.